Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre a Sanepar. Será que chegou a hora da virada? Será que agora a Sanepar vai engrenar? Ou será que ela vai continuar afundando? Qual vai ser os próximos passos dessa empresa que presta serviço de saneamento ali para o estado do Paraná e que já foi aí há alguns meses, alguns exercícios atrás, a queridinha do mercado? Bom, isso é o que nós vamos conversar. Mas antes é importante deixar aqui o recadinho de que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos e que essa ação só pode ser tomada por você após uma análise prévia, aprofundada e de preferência com a ajuda de algum analista gabaritado, registrado e habilitado para fazer essa ajuda a você. Bom, a Sanepar, ela tradicionalmente é uma empresa que vinha trazendo bons resultados. Até o exercício ali de 2020, ela só tinha apresentado lucros crescentes. Em 2020, ela sofreu o primeiro impacto, que derivou aí fortemente da crise da pandemia, mas muito mais da crise hídrica que o estado do Paraná passou naquele ano. E essa crise ela vem perdurando, inclusive até os dias atuais. E provavelmente, segundo o governo vem apontando, ela vai se agravar, vai se intensificar ainda até o final do exercício de 2021. Ou seja, se todo aquele risco que era apontado para os acionistas da Sanepar, de que a empresa poderia ser deficitária, se ele se concretizar esses riscos, provavelmente daqui para os próximos exercícios, a Sanepar possa apresentar novamente redução no seu lucro e nas suas margens. E agora vem a seguinte pergunta: e a Sanepar fazer o que com ela? Comprar, desistir, vender? Qual seria o passo importante, interessante para um acionista que pensa de repente em investir em Sanepar? A gente tem que observar que a Sanepar é um serviço essencial. A Sanepar, a empresa Sanepar, ela exerce um serviço essencial, que é o quê? De prestação de água potável e de recolhimento de esgotos e água servida, né? E esse tipo de serviço, ele não tem como parar. Não tem como deixar de existir. É a mesma coisa como energia elétrica. Na sociedade atual que nós temos, são serviços que não podem deixar de existir. Logo, por pior que seja, por pior que esteja a situação hídrica, por pior que esteja a situação financeira do país, do Estado e da população como um todo, ainda assim, todos nós vamos ter que consumir água e produzir esgoto. Logo, a Sanepar ou qualquer outra empresa que venha a atuar no segmento, ela vai ter sempre a questão da perenidade, que é o quê? É o fato de você ter esse serviço previsto de forma indefinida, ou seja, de forma que não tem previsão de fim. Ele só tem a continuação dele ano após ano. Bom, então qual é o real perigo, o real atenção que você deve ter nessa empresa Sanepar, já que o serviço dela, como eu disse, é um serviço perene, é um serviço obrigatório e ele não vai deixar de existir. A principal observação que você tem que ter em relação à empresa é quanto à sua gestão. Por quê? Porque a Sanepar ela ganhou uma concessão para prestar esses serviços para o estado do Paraná, ou seja, para os municípios. Não a plenitude dos municípios do Paraná, mas a grande maioria. Aqueles maiores polos do estado são servidos pela Sanepar. E qual seria, então, o grande risco de gestão aí? Seria, por exemplo, no final de uma concessão da empresa, o Estado não querer renovar com ela. Bom, quanto a isso, a gente não tem como fazer uma avaliação prévia, porque isso entra muito mais numa seara política do que propriamente econômica. A gente pode dizer que a Sanepar apresenta índices bons e índices de boa operacionalidade. Isso indica que a gestão da empresa é uma gestão eficiente. Agora, se a empresa ela vai se moldar às condições políticas que vão ser apresentadas, aí são uma outra parte a ser avaliada. Então, quando você for pesquisar, for avaliar a Sanepar, você tem que observar dois critérios basicamente, que são o critério operacional e o critério subjetivo, ou seja, o critério político. Sobre o critério operacional, conforme eu havia dito lá no início, a empresa só apresenta bons índices, isso há mais de 10 anos.
tendo apresentado uma redução no seu lucro apenas no exercício de 2020, devido àquelas condições que eu já mencionei. Então, a gente pode identificar na Sanepar uma empresa que tem fundamentos muito fortes, que tem fundamentos muito alicerçados na boa gestão. Agora, do ponto de vista político, a gente tem que avaliar que a empresa ela sofre a cada 4 anos com a renovação dos mandatários, principalmente porque ela está submetida à agência reguladora do Estado do Paraná. Essa mesma agência apresentou aí uma situação para a Sanepar que muitos acionistas viram como prejudicial, que foi a limitação da sua reavaliação de tarifa. Aquela reavaliação que tem que ser feita de tempos em tempos para manter o equilíbrio entre o preço justo cobrado e o preço contratado na época da licitação. Ou seja, para a empresa não ficar parada no tempo em relação às suas receitas, tendo seu custo elevado por conta de outros fatores. Então, essa observação tem que ser feita de forma mas bem criteriosa, porque a política ela muda de tempos em tempos e ela pode sim vir a prejudicar a Sanepar. Inclusive, esse é um dos fatores que mais contribuem negativamente para a imagem da empresa. É a presença do Estado como controlador dessa entidade. Ou seja, a Sanepar hoje tem o dedo direto, muito forte, do Estado no seu controle, na sua gestão. E isso, em volta e meia, interfere de forma negativa justamente na sua operacionalidade. Então, se você tiver interesse em Sanepar, esteja atento a esse ponto, que de fato é muito crucial para o futuro exitoso da empresa. Interessante a gente destacar aqui que a Alupar, ela também apresenta ali um movimento oscilatório que é tradicional entre as duas classes de ações, entre a Sanepar 3 e a Sanepar 4. Então, volta e meia, você vê uma variação, a Sanepar 3 subindo, a Sanepar 4 subindo. Agora, atualmente, a Sanepar 4 está numa cotação maior do que a Sanepar 3. Mas se você olhar 6 meses atrás, você vai ver a Sanepar 3 com uma cotação maior do que a Sanepar 4. Isso aí dá condições para o investidor atento realizar a famosa arbitragem. E o que seria arbitragem? É você simplesmente trocar a classe de ação e, com isso, ganhar ações nessa troca. Vamos a um exemplo. Digamos que Sanepar 3 estivesse a R$ 5,00 e a Sanepar 4 estivesse a R$ 4,50. Então, nesse momento, você venderia todas as suas ações de Sanepar 3 a R$ 5,00 e compraria tudo de Sanepar 4 a R$ 4,50. Quando esse movimento se revertesse, ou seja, Sanepar 4 viesse a ser R$ 5,00 e Sanepar 3 R$ 4,50, você faria o movimento contrário. Com isso, você consegue acumular mais ações sem propriamente botar dinheiro seu para esse movimento. Isso é uma forma inteligente de você fazer o seu patrimônio crescer e de forma cautelosa, sem ter que abrir mão da empresa e sem ter que aplicar novos recursos. Bom, eu tenho Sanepar na minha carteira e digo a vocês que é uma empresa muito, mas muito interessante. E, claro, isso não é indicação de compra e de venda, mas cabe aqui uma reflexão sobre essa empresa, que afinal, entre os players do mercado, entre empresas como Sabesp, Copasa e outras que são do setor de saneamento, a Sanepar ela se destaca em seus fundamentos. Então, você tem Sanepar na sua carteira? Você acha uma empresa interessante? Você acha que, de fato, a presença do Estado é um limitador para que você possa vir investir nessa empresa? Fale aí para a gente o que você acha dela, o que você vê para o futuro dessa empresa, mesmo com a aplicação dessa crise hídrica se avizinhando aí. Você acha que é uma boa oportunidade? Deixa aí nos comentários para que a gente possa entender a sua posição. Bom, antes de desligar, vamos aos nossos recadinhos. Bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado e agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau!